Subindo quase 50% nesses últimos 3 meses, com recomendação de compra por grandes casas de análise. De fato, a CBA, Companhia Brasileira do Alumínio, vem realmente mostrando uma bela recuperação, especialmente aqui nesse primeiro trimestre de 2024. Quero mostrar um pouco para vocês sobre a sua demonstração financeira em detalhes, para a gente aqui observar o que vem acontecendo, como também alguns detalhes de desempenho, especialmente com base na sua commodity, né? Podemos notar aqui que um grande motivo, né, o motivador do seu belo desempenho foi a questão dos custos, especialmente em relação à produtividade e também uma melhora nos preços da tonelada da sua commodity, o alumínio. Vamos entender um pouco mais esses pormenores. Quero começar convidando você a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, sempre conteúdos relevantes, e caso você goste do conteúdo, não esquece de deixar aquele like. Recomendação aqui dos analistas, preço-alvo em R$ 5,71. Estamos falando de uma empresa que está sendo cotada hoje, né, no fechamento de mercado, na contramão da maioria dos ativos, positivo em 1,14%, fechamento R$ 5,34. Aqui a gente consegue observar bem a sua recuperação, que nos primeiros meses do ano ela ficou realmente estagnada, especialmente sobre a sua commodity. O alumínio, né, tendo bastante estoque internacional e com preços pressionados, ficaram bem para baixo. Mas de uma hora para outra começou a subir e registrou aqui mais de 40, quase 50% de ganho, né? Os analistas ainda, na sua maioria, estão céticos. A margem aqui de crescimento é bem baixa, uma vez que a cotação já está próxima do seu teto. Vamos dar uma olhada aqui na visão da própria XP. O que eu achei interessante nessa visão da XP, é interessante que eles mesmos mostram, né, o que está acontecendo aqui com a margem de erro deles. Você consegue perceber que aqui é o primeiro trimestre, né, um T de 24 feito pela XP. Aqui é a discrepância entre o que a XP está prospectando, né, para a CBA versus o que realmente aconteceu. Dá uma olhada nas margens de imprecisão aqui de prospecção. Ó. Então ela imaginou que o lucro líquido da empresa ia ser menos 62 milhões, veio apenas, né, entre aspas, menos 30 milhões, e também que o EBITDA ia vir 81 milhões, veio 115, errou em 43%, né? Dá só uma olhada, erraram 43% e aqui erraram em 82%. Pois é, então aqui só quer demonstrar a capacidade de que ninguém tem condições, por mais informação que você tem, de prever o futuro, né? Obviamente, ninguém consegue fazer isso. Alguns pontos interessantes que eu gostei aqui, né, especialmente da apresentação ou da observação da XP, que fala que reportou resultados recuperados no primeiro quarto, perdão, no primeiro trimestre, né, com EBITDA recorrente em 112 milhões, um aumento de 13%. E na comparação anualizada, ou seja, o lucro antes de taxas, depreciações e amortizações, subiu 36%. Né? Isso eu até consigo ver aqui observando a questão das receitas na sua demonstração financeira. Dá só uma olhada aqui que interessante. Ó. A primeira coisa que a gente consegue observar é que o primeiro TRI de 24 versus o primeiro TRI de 23, houve aqui, né, uma diminuição na receita. Então, em 23 tinha sido 1,9 bi e em 2024 as receitas líquidas deram 1,694, né? 694 bi, né? 1 bi 694 milhões. Então, teve uma queda aqui na receita. No último TRI de 23, esse quarto, a alavancagem da empresa, ou seja, a dívida líquida sobre o EBITDA, era 7,7. Hoje subiu um pouquinho, 7,89, mas não foi aquele aumento assim exponencial. Então ela está meio que fazendo a lição de casa, mantendo a sua dívida em patamares assim relativamente controlados, tá? O que a gente pode mencionar aqui? A gente pode perceber que está tendo uma melhora na questão da produtividade e também da compra de matéria-prima e também matérias transformadas. Por exemplo, aqui a própria CBA vem falando que na relação de produções de caminhões houve um aumento de 20% anualizado. Produção de ônibus, 62%. E de eletrodoméstico, 2%, sendo que no último TRI foi de 16%. Todos esses caras aqui, olha, precisa de chapas de alumínio. Precisa de materiais de alumínio, quer seja para a parte de convecção térmica, através de eletrodoméstico, ar-condicionado, ou para a própria carroceria, parte de produção de equipamentos, eletrodoméstico e tudo mais. Então a gente pode perceber que está tendo um aumento, um crescimento
não só econômico, mas também da demanda, né, da necessidade aí das pessoas ou das empresas em relação ao alumínio, né? E a gente até pode perceber que o preço médio do alumínio, lembra que nos últimos vídeos a gente falou, olha aqui, ó, o preço do alumínio está em patamares mais baixos da história, né, recente. Logo, logo, né, isso daqui vai voltar. A gente falou, comentou um vídeo que estava neste ponto aqui. De lá para cá, olha, o vídeo faz umas 2 semanas, olha só o que aconteceu com o preço do alumínio. Atingiu aqui uma máxima de US$ 2.000, né? De 2.654 dólares a tonelada. Pois é. Lembrando que ela estava vindo sendo operado aqui a cerca de US$ 2.000 a tonelada. Agora já atingiu 2,6. Então, realmente está tendo uma melhora aqui nos preços. E os estoques de alumínio, tá vendo que ainda, olha, estão necessariamente baixos. Olha, um equilíbrio de estoque próximo dos 50 dias, tá? Então eles têm ainda um estoque de 50 dias, mas está nos patamares baixos aqui. Não chegam a ter 60, 70, 80 dias de estoque, tá? Isso está realmente em patamares baixos, o que faz com que a produtividade aumente, né? Porque você precisa recompor aí esses estoques. Um dos pontos que a empresa destaca é a questão da China, né? A China está com uma produtividade alta e, excluindo China, está relativamente baixa. Tanto é que, se você descer aqui na apresentação, que ele coloca assim, olha, pontos de atenção ou desafios, é isso daqui, olha, compromisso com o capacity cap chinês, que pode também oferecer oportunidade para a indústria de alumínio. Conflitos geopolíticos e comerciais, e aqui, olha, recuperação consistente da demanda China e do resto do mundo. Então, de fato, produção chinesa de alumínio, né, pode acontecer a mesma coisa que a produção de aço, né, que chega aqui nos outros mercados e inundam os mercados com aço ou commodity que tem subsídio e frente ao mercado aqui fica completamente difícil de competir. Tanto é que tem um gráfico que é esse cara aqui, olha. Dá só uma olhada. Veja que aqui, olha, de mercado externo da própria CBA, né, o destino de vendas, veja que é baixo externo e no mercado interno é muito alto, tá? Então, um ponto de atenção aqui é o seguinte, né, a entrada de alumínio chinês para dentro aqui do mercado brasileiro, sabendo que na balança comercial isso interfere bastante. Se o real começar a se desvalorizar frente ao dólar, isso pode beneficiar, mas se o contrário acontecer, pode ter bastante entrada aqui de alumínio no mercado nacional. Então, aqui um ponto de atenção. Olhando aqui um pouco para os valuations da empresa, a gente de fato consegue observar que no acumulado dos últimos 12 meses vem subindo. O gráfico aqui da cotação traz algumas oportunidades, lembrando que ela oscila bastante, então traz para nós algumas oportunidades. Uma vez que a ação faz esse zigue-zague, 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 né? Se você estiver comprando, coloca aí no campo dos comentários. E hoje a empresa tem um valor descontado aqui. Por quê? Quando você olha no seu preço sobre valor patrimonial, tem um deságio, um desconto de quase 20% aqui na empresa. O PL é negativo, porque a gente viu que a empresa está dando resultados negativos, prejuízos, mas ela está se recuperando. Eu até quero dar uma olhada aqui como é que ela está frente ao nosso painel aqui inteligente de ações. Vamos ver se ela recebe alguma recomendação por parte dos analistas, tanto de Graham quanto também de Joe Greenblatt, né? Os pais do valuation aqui. Então, sempre eu falo que eu deixo o link aí do painel na descrição e também nos comentários, e eu vou pegar aqui e pesquisar pela nossa CBAV3, né? O V de Votorantim. Então vamos lá. Para Greenblatt, a ação está cara. Por quê? Porque o ROI é negativo, está dando prejuízo. E para Graham, não tem como ele fazer a conta porque o PL é negativo. Lembrando que ele leva em conta o PL para fazer a composição de PL vezes o preço sobre valor patrimonial, vezes VPA, vezes LPA, que está tudo negativo, tira uma raiz disso. Não tem como você calcular o número da inconsistente, por isso que aparece esse num aqui. Significa que não tem como calcular o valor, porque os resultados são negativos, tá bom? Mas se você quiser aproveitar outras oportunidades que o painel nos dá, olha, ao alcance de 2 cliques, você consegue filtrar aqui pelo menos 66 empresas ou ações num bom momento de compra, sendo consenso aqui, né, tanto de Graham quanto de Greenblatt, como ações baratas, belas oportunidades aí para você. Link do painel na descrição e também nos comentários. Então, só voltando aqui à questão dos valuations, de fato, a gente consegue observar que a empresa está dando resultados negativos, por enquanto não está dando retorno. A dívida aqui até que está relativamente controlada, até ter um pouco de dinheiro em caixa, a empresa fala disso em relação à sua subscrição e também em relação a outras entradas, né,
Fala até um pouco da questão da energia, da questão da precificação da commodity. As margens também estão comprometidas. O payout aqui é negativo, porque dividendo nos últimos 12 meses ainda não veio, um pouquinho de JCP, enfim. Quando a gente vai aqui dar uma olhada na questão dos dividendos dos últimos 5 anos, por enquanto aqui, olha, não tem nada. Em 23 pagou 6,78 e em 22 3,32. Não tem nem como a gente fazer um cálculo aqui de um preço médio, porque o histórico é baixo da empresa, tá? Então não tem nem como a gente fazer um valor justo. Só para a gente fechar aqui, eu gosto sempre de trazer à tona a questão dos aluguéis, então CBAV3. Vamos ver se a taxa de aluguel está muito alta, né? Quantidade de ações alugadas, que pode estar segurando aí o preço, né? Vamos aqui dar uma olhada. Vou pegar a quantidade total de ações alugadas, ó. Vamos aqui ver. Veja que as taxas de aluguel realmente estão caindo, né? Então, se eu for limpar aqui, traçar uma linha meio que mais ou menos, né, durante esse ano, realmente caiu, chegou a 4,5% e agora está aproximadamente 3%. É uma queda pequena, mas isso daqui já sensibiliza bastante o preço. E se você observar, no sentido contrário, a ação realmente dispara. É o que o Barsi diz, né? Quanto maior a quantidade de ações alugadas, mais força para baixo faz. E o contrário é verdadeiro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar. Muito obrigado, até mais.